Uma boa noite a todos. Agradeço então pelo convite da casa, que o Caminho da Luz sabe que é a casa que mora no meu coração também, que eu me sinto aqui como se estivesse na minha casa. É uma alegria muito grande poder dividir um pouquinho esse conhecimento que a gente adquire, né, com os irmãos. E eu pedi licença para casa para fazer rapidamente uma propagandinha de um projeto que nós temos, que a outra vez que eu vim aqui, eu voltei para casa depois chateado que não tinha falado, né? Então, sempre pega um público diferente. Nossa casa tem um projeto das poltronas que viram leitos. Basicamente é para aqueles pacientes que ficam internados nos hospitais junto com seus familiares, e só quem já precisou dormir numa cadeira durante vários dias sabe o transtorno que é. Então essas poltronas, podem ver que ela é pequenininha, ela não ocupa muito espaço, e durante a noite pode ser puxada a partezinha de baixo e a pessoa que está lá junto pode descansar um pouquinho, né? Então a cadeira ela não é barata, né? Já conseguimos entregar uma e chegou ontem mais duas, só que já faz semanas que nós não conseguimos, porque quem pôde já ajudou. Então agora nosso próximo projeto é ir nas empresas, então o que a gente pede é só divulgação. Eu tenho alguns panfletinhos aqui depois, se os irmãos quiserem se inteirar ou poder colocar nos seus grupos de WhatsApp. Então a melhor ajuda é a divulgação ainda, né? Cada poltrona custa R$ 1.400, então ela não é uma poltrona barata, por isso que demanda um pouquinho mais de tempo para que a gente possa reunir o dinheiro necessário, né? No site do Aragão Bozano tem a questão da transparência, então lá tem as notas fiscais, todos os extratos bancários, da melhor forma possível para ver que é um projeto, ele é sério realmente, tá? E a fala de hoje é sobre um assunto que eu tenho dificuldade de entender. Por isso que geralmente todas as exposições que nós fizemos são sempre por assuntos que nós não conseguimos entender. E quando a gente entende um pouquinho, a gente vem e divide esse pouco conhecimento que a gente adquire. As obras que nós utilizamos então é o Consolador, de Chico, Dias Gloriosos, do Divaldo pela Joana, e algumas palestras do De Luca, Décio Iandoli Júnior, Marlon Reikdal e outros tantos. Por isso, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre algumas questões. O que é a doença? O que é a saúde? Quem realmente está enfermo? Quem realmente está saudável? E quais os ensinamentos o nosso médico Jesus nos trouxe? Eu só gostaria que os irmãos lembrassem de uma frase, que nós vamos terminar a exposição com essa frase também. No mundo tereis aflições. Só esse trechinho, no entanto, basta. No mundo tereis aflições. Que mundo é esse que o nosso Mestre Jesus nos chama a atenção? Será que é esse nosso mundo de provas e expiações, que na escala dos mundos é o segundo, que está mais próximo do início do que do final? Nem no meio nós chegamos ainda. Um mundo onde o mal predomina, o orgulho e o egoísmo imperam. Então nós não evoluímos e chegamos no mundo de provas e expiações. Nós saímos do lodo e estamos aqui a recém. Então nós começamos a entender que a única forma de desenvolvermos as nossas virtudes, de nos tornarmos mais humildes, mais fraternos, menos orgulhosos, menos egoístas, é através das dificuldades e das enfermidades. Por mais difícil que seja entender isso que eu vou falar para os irmãos hoje, toda a enfermidade e a dificuldade é uma bênção divina, é o amor do Pai, auxiliando o nosso processo de evolução. No mundo tereis aflições, isso é fato. O mais inquietante
é que Kardec já trazia no livro A Gênese, no último capítulo intitulado Os Tempos São Chegados, no seu item 5, Kardec já dizia assim: já não é somente de desenvolver o intelecto que os homens necessitam, mas o de elevar os sentimentos. Não vai ser pela racionalidade e pela intelectualidade que nós iremos afastar as nossas doenças, que nós iremos afastar as nossas dificuldades, mas pela elevação dos sentimentos. E aí vem Joana, se prepara durante 50 anos no plano espiritual, estudando psicologia, nos trouxe inúmeras obras somente da área psicológica através do Divaldo, e nem para comprar um livrinho dela nós fizemos para deixar lá na estante e de vez em quando dar uma lidinha, mas isso não vem ao caso agora. O fato é que ela já sabia que nós passaríamos por muitas dificuldades. E que conclusão nós chegamos nesse início de reflexão? Que a nossa mente está adoecendo o nosso corpo. A nossa mente está adoecendo o nosso corpo. Hipócrates de Cos, considerado o pai da medicina, já dizia em 400 anos antes de Cristo: a arte de curar não é de curar o doente, porque doente é a alma, é de atenuar as dores e dar uma vida mais tranquila àquele cuja alma é doente e o corpo enferma. Atualíssima, mais de 2.400 anos, né, desde agora, e continua a mensagem super atual. As ciências materiais buscam explicar as doenças através dos genes, da hereditariedade, da bioquímica, da alteração da bioquímica cerebral. Porém, os amigos espirituais nos dizem que a gênese, que a causa de todas as doenças é através do espírito. Mas todas mesmo? Inclusive dor nas costas, dor no joelho, gripe? Todas. Precisamos estar predispostos espiritualmente para enfermarmos. O que os métodos atuais promovem é apenas o alívio, mas a cura real se dará na alma. Como nós falando aqui, de repente, nós não damos tanta ênfase como a espiritualidade, então vamos ver se realmente é isso que a espiritualidade nos traz. Questão 96 do livro O Consolador. Diz assim: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. Será que é verdade que tudo surge no espírito realmente? E os amigos espirituais nos respondem: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. É fato. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, a doença, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Nossas escolhas equivocadas desta e de outras vidas vão gerar tendências que serão impressas nos genes. Aí está a nossa hereditariedade, que se manifestarão nos órgãos no momento propício e adequado. Agora, dependendo do nosso posicionamento perante a vida, perante a nós mesmos, perante aos outros, aos nossos irmãos, desenvolveremos as doenças de forma suave, moderada, severa, ou nem desenvolveremos. Tudo depende pelo que precisamos passar. O que é saúde? Já paramos para nos perguntar o que é saúde? Do ponto de vista material, o nosso ponto de vista, saúde é a ausência da enfermidade. Hoje aqui entre nós encontram-se irmãos saudáveis, que estão se sentindo bem, outros com alguma coisa que lhes esteja incomodando,
dor, etc. Isso com certeza está acontecendo. E se eu disser aos irmãos que, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, todos estamos doentes, será que é fato isso ou não? Vamos dar uma olhada? Para a OMS, Organização Mundial de Saúde, para termos saúde, dependemos de um completo bem-estar bio, psico, sócio e agora mais recentemente ecoespiritual. 5 fatores. Biologicamente, todos levantamos bem hoje, sem dores, sem nada que nos incomode. Psiquicamente, começamos o dia bem, zen, sem angústias, sem transtornos, sem mau humor. Socialmente, vivemos bem em família, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Temos amigos, fora os do Facebook não vale. Ecologicamente, a mudança do clima, calor, frio, não nos causa nenhuma ite, sinusite, renite, etc., nada. Espiritualmente, estamos em comunhão com o Pai ou somente quando temos alguma encrenca para resolver? E aí eu que já queria pedir desculpas de antemão para casa, porque pode ser que alguns irmãos não voltem mais a assistir as falas, porque entraram saudáveis e vão retornar para suas existências doentes, né? Então, de antemão, mas é assim que funciona. A ciência já comprova que a espiritualidade nas pessoas possibilita enfermarmos menos, nos recuperarmos mais rapidamente, mas não nos iludamos. Ela não nos blinda e não nos deixa imune às dificuldades. Ela nos dá um ânimo diferenciado, um novo entendimento, para que possamos passar de uma melhor forma pelas nossas dificuldades. E sendo assim, começamos a entender quando a espiritualidade nos diz que esse mundo de provas e expiações que vimos anteriormente é considerado uma escola. Estamos aqui matriculados para aprender e para progredir. Mas também é um grande hospital. Somos todos doentes. Estamos aqui para nos tratar. Também nos dizem que bem-estar físico, espiritual, não estão condicionados apenas ao cuidado com o corpo, às condições financeiras. Mas então, qual é a melhor definição de saúde que nós podemos ter? A melhor definição de saúde que podemos ter está na questão, e eu gosto de pegar sempre o livro para que os irmãos se sintam influenciados a ler também. Questão 95, diz assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a espiritualidade nos diz: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. É o que nós falamos agora. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. O corpo reflete como a alma está. A alma manda, o corpo obedece. Mas enquanto nós não conseguimos encontrar essa perfeita harmonia da alma, Deus, na sua infinita misericórdia, nos possibilita numerosos auxílios. Psicoterapias, terapias espiritualistas, religiões, a prece, a meditação, a boa leitura, a boa conversação, a água fluidificada, o passe, Tilenol, sertralina, novalgina, tudo isso é obra do Pai. Senão Ele não teria nos permitido todos esses nossos recursos. Vejam que quando não estamos bem, nós vamos aonde? No hospital, no médico. E quem é o médico para o plano espiritual? Questão 94 do Consolador. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspirações,
sejam quais forem os princípios religiosos por eles esposados na vida. Apóstolo da providência divina. Quando esse apóstolo da providência divina não dá mais conta aonde nós vamos, no centro, no culto, na igreja, isso está errado? Claro que não está errado, isso é lei de conservação. Nós devemos procurar pelo nosso auxílio, é lei moral. O que não devemos, meus irmãos, é deixar sempre por segunda opção essa parte espiritual, e é o que nós fizemos na maioria das vezes. Lembrem que nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que possui provisoriamente um corpo. Isso faz toda a diferença. Tratamos da alma quando o corpo já adoeceu. E aí queremos tratar o corpo através das religiões, de práticas espiritualistas, de cirurgias espirituais. Vocês já notaram que em centros federados não existem cirurgias espirituais? Pedro Cogo, Aragão Bozano, Caminho da Luz, Dias da Cruz, Cáritas, Bezerra de Menezes, etc. Por quê? Porque isso não estão nas obras de Kardec, isso. Divaldo nos diz, explicando isso, que não é função da doutrina espírita consertar corpos, e nem eliminar dores, mas transformar almas para que não adquiramos novos débitos e novas dores. Aqui já está dito tudo, já está explicado. A doutrina espírita nos convoca a novos hábitos, a mudança de hábitos. Tomamos remédio para controlar a ansiedade, a depressão, a perna inquieta, o intestino irritado, mas é o intestino que está irritado, é a perna que está inquieta ou somos nós? Já paramos para analisar isso? Notaram que muitas vezes é mais fácil achar um nome para a doença do que mudar a nossa maneira de agir? É muito mais fácil dizer que estou com uma gastrite nervosa, mas eu fico lá fazendo as mesmas coisas todas as vezes. Espírita é uma tranquilidade. Espírita não se melindra, não se irrita, não tem raiva, mas tem hérnia de hiato, tem gastrite, tem refluxo. Já notaram? E pegando a gastrite como exemplo, hoje eu tenho certeza que os novos médicos estão vindo com um olhar diferenciado, estão olhando mais a alma do que o corpo, mas uma vez não era assim. Quando nós vamos ao médico e detectamos, por exemplo, uma gastrite, o médico, isso já aconteceu comigo, nos manda a mudar nossos hábitos alimentares. Não tome mais chopp, não come mais torresmo, pimenta, café preto, chimarrão, etc. E nós, por conta própria, começamos a comer batatinha esmagada, comer chuchu, tomar água de batata e assim. E o médico nos receita alguns outros medicamentos, obviamente para o alívio, que eu não vou dizer o nome aqui agora para não fazer propaganda para o remédio, né? Mas depois de 30 dias, tomando e comendo todas essas guloseimas, mais o omeprazol, pantoprazol e todos esses ols, né? Nós ficamos bem, nos sentimos curados. E o que nós fizemos então? Largamos tudo e estamos bem. E a gastrite volta. E aí a gente volta no médico. E o médico diz assim: ah, mas eu tinha certeza que tu ia voltar. Tu não é uma pessoa nervosa? Ah, eu sou muito nervoso. Ah, tá aí. Então, vamos lá. Continua na batatinha, no chuchu. Continua tomando o omeprazol e o pantoprazol. E eu vou te dar mais umas coisinhas para você se aquietar. Sertralina, fluoxetina e outras coisinhas. 60 dias tomando tudo isso, nós melhoramos, largamos tudo e a gastrite volta. E o que faltou então? Faltou mais chuchu, água de batata, remédio? O que faltou? Claro que não. Faltou a terapia do espírito, a mudança interior. Isso é que faltou.
Mas tudo isso que nós falamos não é importante? Pelo contrário, é extremamente importante. Como é que nós vamos raciocinar o que nós devemos fazer se nós não temos o alívio imediato? Nós temos que ter aquele alívio para conseguir pensar nas coisas. Só que depois vem a mudança interior, vem a mudança de espírito. Senão nós vamos continuar tratando a causa, o efeito e não a causa. Está lá no Evangelho. Kardec já nos advertiu. Então vamos lá. Capítulo 9, item 9, a cólera. O que Kardec nos diz? A raiva, do que nós estávamos falando agora da gastrite nervosa. Os homens, lá no segundo parágrafo, procurem a origem desses acessos de demência passageira, que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder. Questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Procurem, se indaguem, por que eu estou tão raivoso, por que estou tão colérico? E quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. E ele continua, lá no penúltimo parágrafo. Se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois, além de lhe alterar a saúde, compromete sua própria vida, fazendo com que ele se torne sua primeira vítima. Está lá, Kardec falando. Quantas vezes nós estamos assistindo, como nós estamos fazendo, uma palestra, uma exposição doutrinária, e pensando nos afazeres do dia a dia, que o meu cônjuge, o meu filho, a minha filha, o sogro, a sogra deveriam estar assistindo essa palestra. Só que a doutrina espírita só começa a fazer sentido em nossa vida quando nós pararmos a analisar que primeiro é para nós e não para os outros. Primeiro é para mim que estou falando aqui na frente. Primeiro é para vocês que estão escutando e nunca pensar nos outros. Mas sabem por que isso acontece? Acontece porque para muitos irmãos pouco importa a palestra. Para muitos irmãos, e eu me incluo porque por muito tempo eu fiz isso, nós queremos a cura. Nós queremos o milagre. Nós não queremos nos esforçar para mudar. Se esforçar dá muito trabalho. Como diz Rossandro Klinger, que é um palestrante espírita, eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. É a mesma coisa. E aí vemos quando um expositor alcança seu objetivo. O bom expositor que está aqui na frente, ele não deve ser reconhecido por falar claramente, por não ter nenhum erro de português, por não falar nenhum ponhar e nenhum pinchar, mas por propiciar um ambiente espiritualmente harmônico, para que nós possamos sair daqui reflexivos no que nós precisamos mudar. E já notaram que existem doenças que tratamos com a medicina e elas não nos dão trégua? Mudamos moralmente, caprichamos na parte espiritual, na parte física, e elas estão lá. Existe alguma explicação para isso? Existe. Vou trazer só um exemplo. Se em algum momento de alguma encarnação nós nos suicidamos, nas próximas vidas, por exemplo, se nós nos suicidamos aos 21 anos, nas próximas existências, nas próximas reencarnações, quando chegarmos próximos aos 21 anos, nós teremos uma vontade muito forte disso. Isso se chama memória do perispírito. Por isso, ocorrem coisas em nossas vidas que por um primeiro momento nós achamos verdadeiras tragédias. Acidentes, doenças irreversíveis, perda de entes queridos. Só que no exemplo do suicídio, elas aconteceram para que a corrente do suicídio fosse quebrada. Certa senhora procurou um dia Chico. Com uma criança nos braços, ele disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços.
agora está com uma doença das pernas e os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, diz Emmanuel a Chico, explique à nossa irmã que esse nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Emmanuel já nos disse que nós somos o resultado de tudo o que cultivamos em nosso campo mental. Somos o resultado de tudo o que cultivamos em nosso campo mental. Então, sendo assim, a enfermidade ela é um aviso que nós estamos nos comportando mal, física e espiritualmente, ou ambas as coisas, geralmente são ambas, e que ela serve como um dreno. A doença serve como um dreno para que o perispírito não entre em colapso. Muitas doenças, meus irmãos, não são para serem curadas, são para serem tratadas e para que nós convivamos com elas. Elas nos servem como freio moral. Se elas não estivessem lá, nós continuaríamos cometendo os mesmos equívocos e as mesmas bobagens de sempre. Aí está explicado. Não é o amor do Pai agindo em nosso favor? Não é bênção divina? Óbvio que nós não conseguimos ainda entender dessa forma, mas a receita não é nossa. A receita é da espiritualidade. É assim. E qual é o percurso da doença? Como é que ela se manifesta? Primeiro se manifesta no espírito. Primeiro. Mas por que ela se manifesta no espírito? Pelo distanciamento das leis divinas, da espiritualidade, da religiosidade, do amor. Quando cultivamos mais a espiritualidade, mais a materialidade e menos a espiritualidade. Mas e tem como tratar ela antes, quando ela já se manifesta no espírito? Tem. Evangelioterapia, prece-terapia, amor-terapia, questão 919 do Livro dos Espíritos e assim por diante. Depois, passando do espírito, ela se manifesta no perispírito. E eu achei algumas denominações para perispírito. Achei interessante trazer. Perispírito também pode ser chamado de corpo fluídico, corpo perispiritual, psicossoma, duplo etérico, modelo organizador biológico ou campo biomórfico. Tudo isso serve para perispírito. E Décio Yandeli Júnior, que é um palestrante espírita, ele é gastro e tem uma cadeira de espiritualidade no Mato Grosso. Ele diz que quando ele fala de perispírito, alguns médicos torcem o nariz para ele. Então, em vez de falar em perispírito, ele fala em campo biomórfico. Todos aceitam e acham muito bonito. Em vez de falar em reencarnação, ele fala de palingenesia. Todos acham maravilhoso e está falando da mesma coisa. O nosso perispírito corresponde ao modelo que vai formar nosso corpo físico. Todos os nossos órgãos que temos no corpo físico estão lá no perispírito, mais os centros de força. Depois, passando pelo perispírito, a doença se manifesta no corpo físico. É a última instância da doença. Eu trouxe um exemplo bem interessante. Alguém que numa última existência faleceu por cirrose pelo alcoolismo. Ele compromete o fígado no corpo físico e o seu correspondente no perispírito. Compromete os dois. Após a morte do corpo físico, quando ele desencarna,
A cirrose continua no fígado, lá no corpo espiritual. Numa próxima existência, ele vai ter que formar o corpo físico. Vai usar como modelo um fígado que já teve problema. Então, o órgão que virá no corpo material será cheio de fragilidades. Para que isso acontece? Para interromper a corrente do alcoolismo. Isso é bênção divina, é o amor do Pai. Qualquer gole será o convite à abstinência. Mas se mesmo assim ele continuar, aí teremos hepatite, câncer. É mais uma vez nós sendo convidados ao amor pela dor. Dr. Décio Yangri Jr. nos diz que podemos trazer o gene de inúmeras doenças. A nossa hereditariedade, como nós vimos há pouco. Cirroses, hepatites, cânceres, etc. Esses são chamados os fatores predisponentes. É a nossa hereditariedade. Para desenvolvermos a enfermidade e a doença, nós precisamos dos fatores desencadeantes. O meio ambiente, o nosso comportamento, alimentação, etc. Então, para que a doença se manifeste, precisamos fatores predisponentes, fatores desencadeantes. Madre Teresa trabalhava em meio a leprosos, a rancenianos, nunca adquiriu a lepra. Ela tinha o fator desencadeante, mas não tinha o fator predisponente. E pelo que eu pesquisei, ela morreu de insuficiência cardíaca. O que fazer quando a enfermidade nos visita? Joana de Ângeles nos diz: se nós nos revoltamos, não mudamos o quadro, dificultamos o entendimento e ampliamos o problema. Se não fazemos nada, abrimos as portas ao desânimo. O que fazer então? Antes da doutrina espírita, pensava eu comigo mesmo: por que comigo? O que Deus tem contra mim? O que eu fiz para merecer isso? Depois dos ensinamentos espíritas, espero poder colocar isso em prática quando alguma enfermidade nos visitar. O que eu preciso aprender com tudo isso que eu estou vivenciando? É dor no estômago? Estou me alimentando mal? Ou vivo colérico? Conhece-te a ti mesmo. Questão 97 de O Consolador. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos? Se a gente já viu que tudo é espírito, preciso ainda continuar indo no médico? O homem deve mobilizar todos, e quando Emmanuel fala todos, é todos mesmo, todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá deixar da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Joana de Ângeles ainda nos diz que a cura real só ocorrerá com a transformação interior e a renovação sincera de hábitos mentais. Por isso é que muitos morrem curados, vão lá para o plano espiritual com o seu perispírito zerado, renovado, e outros se curam doentes. Voltarão uma nova existência com as mesmas ou piores doenças. Por isso, meus irmãos, que o grande drama dos dias atuais não é sofrer, é como lidar com a dor quando ela nos visita. Esse é o nosso maior drama. E é por isso que em nossas preces nós nunca devemos pedir a isenção da dor, mas sempre como aplicar tudo isso que a doutrina espírita nos traz em nossa vida quando a enfermidade nos visitar. Nós não devemos nos sentir amados por Deus apenas quando estamos isentos das dificuldades.
Deus sempre irá nos mandar o melhor, só que o melhor muitas vezes dói. Nós só queremos o que nos é agradável. Deus quer o melhor para nós. Quem é saudável então? É aquele que, apesar das dificuldades, permanece lutando sempre com atitudes otimistas. Quem era mais saudável? Chico, que tinha mais de uma dúzia de doenças, que tinha méritos para ser curado por Dr. Bezerra, mas que as enfermidades dele estavam ali por algum motivo, morre trabalhando, vitorioso, ou Hitler, que era vegetariano, fazia exercício físico e para desencarnar teve que se dar um tiro na cabeça. Quem era mais saudável dos dois? E agora eu faço uma pergunta. Tudo isso que nós falamos hoje é difícil de nós colocarmos em prática? Difícil não é, é trabalhoso. Essa é a verdade. Para mim também. Por que é trabalhoso? Vamos de novo a Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E nós encaminhando para o final, eu gostaria de dizer que Deus nos fala de 1000 modos diferentes. E a enfermidade é uma delas. Se o Pai é justo, é bom, é onipotente, é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares, sabe de tudo e pode tudo, nossos sofrimentos são justos e merecidos. Não existe injustiçados na terra, existe apenas a justiça. Deus não pune ninguém. Estamos sujeitos às leis da física, ação e reação, causa e consequência. Não devemos interpretá-las como as leis punitivas. Na verdade, são leis de aprendizado, que não temos um Deus punitivo. Temos um Deus que nos ama e que nos ensina. Causa e consequência não é para nos punir, é para sabermos que não devemos repetir mais. Jesus é o único médico real que existe. E seu principal recado para nós, aqui nesse mundo de provas e expiações, é que devemos colocar mais amor e harmonia em nossa vida. O Evangelho é a farmácia onde nós encontraremos todos os medicamentos que curam por dentro. Há muito mais de 2000 anos, esses medicamentos já estão à nossa disposição. Que tal nós irmos até a farmácia divina buscar o nosso medicamento? E lembro que no início eu havia dito que no mundo tereis aflições, só que o Mestre Jesus, ele continua essa frase e ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mais importante é perceber que nenhum sofrimento dura para sempre. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa. Se hoje te parece desagradável e angustiante, espere e confia e lembra das palavras do Mestre Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pela paciência e pela atenção dos irmãos, o meu muito obrigado. E nos encaminhando para a prece final, já avisando que quem quiser receber o passe, que permaneça sentados nos seus lugares, que a recepção fará o encaminhamento. E como prece final, trago um poema de Alta de Souza, intitulado Mensagem Fraterna. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e sorvessem esse poema como uma prece final. E ele diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve a teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas,
e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Uma ótima noite a todos.